Olá, estudantes! Dando continuidade ao conteúdo da disciplina de Química 3, irei postar este material lá na plataforma na semana referente ao dia 31. Ontem, infelizmente, não pude dar aula na forma síncrona, né, no horário da disciplina, no entanto, estou gravando hoje, dia 1º de setembro, essa videoaula, e irei colocar lá na plataforma na semana do dia 31. O objetivo da aula de hoje é nós estudarmos aí a lei de Hess e também resolvermos alguns exercícios e problemas. Na verdade, apenas um exercício eu separei para nós discutirmos. E eu creio que é o suficiente por meio dele, vocês poderão resolver os demais aí, por analogia. Qualquer dúvida, como sempre, estou à disposição. Bom, o que diz a lei de Hess, É o seguinte: conhecido o valor da entalpia de formação das substâncias, é possível calcular o valor da entalpia das reações nas quais essas substâncias estão envolvidas. Bom, isso nós já fizemos, e isso está relacionado com essa lei, a chamada lei de Hess. Porque na entalpia de formação, ali a substância em questão é obtida a partir da sua substância simples, e a energética relacionada a esta questão, desde que seja formado o mol desta substância composta, é chamada de entalpia de formação. Segundo a lei de Hess, se nós conhecermos a entalpia de formação dos reagentes, a entalpia de formação dos produtos, dos reagentes ou do reagente, dos produtos ou do produto, depende da reação. Se nós conhecermos a entalpia de formação, estudamos isso na aula passada, de cada um destes constituintes da reação química, portanto, conseguiremos calcular o ΔH. Nós vimos também na aula passada que é possível calcularmos o ΔH a partir da energia de ligação. Entalpia de ligação. Nós vimos isso na aula passada. De uma forma geral, a variação da entalpia da reação é igual à somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Isso significa que podemos determinar a variação de entalpia de uma reação a partir de valores de entalpia de formação dos reagentes e dos produtos. Até aqui, nós já vimos, e isso está relacionado a essa lei, a lei de Hess, que foi um químico alemão ali do século XIX. Ele também chegou em algumas conclusões muito interessantes. Por exemplo, a variação da entalpia em uma reação independe do caminho percorrido para chegar até os produtos finais. Aqui nós iremos iniciar conclusões agora. Iremos iniciar um caminho um pouco diferente daquele que nós vimos até agora. Porque ali anteriormente eu falei de entalpia de formação, isso nós já vimos, está relacionado à lei de Hess. Mas ele chegou também em outras conclusões. Portanto, a variação da entalpia em uma reação independe do caminho percorrido para chegar até os produtos finais. Nesse sentido, a variação de entalpia é função de estado, ou seja, que não depende de como a amostra foi preparada. É mais ou menos uma ideia como essa. A variação de entalpia de uma reação, ela depende do estado inicial e do estado final. Isso é ser função de estado. Isso significa, por isso que a entalpia é chamada de função de estado. Então, a variação de entalpia de uma reação, ela depende do estado inicial e do estado final. Entre estes dois estados, podem ter várias situações, várias reações intermediárias. Mas se eu considerar a energética inicial e a energética final do processo reacional, logo, eu posso calcular aí o ΔH da reação, mesmo que tenha tido ali vários processos entre este estágio inicial e o estágio final. Portanto, a entalpia depende do início e do fim. Portanto, como eu disse, variação de entalpia é função de estado, ou seja, depende apenas dos estados inicial e final. É interessante, nós poderíamos fazer aqui uma analogia, Imagina que você esteja em um ponto A, Essa analogia nada tem a ver com química, é só uma analogia, só para você interpretar.
Imagina que você esteja em um ponto A, nesse ponto você está a 50 metros acima do nível do mar. Próximo a este ponto tem um morro, ponto B, que está a 200 metros acima do nível do mar. Entenda o seguinte, caso você queira subir até o ponto B, não importa o caminho que você pegue, a diferença de altitude absoluta sempre será 150 metros. É interessante isso, né? Então vamos considerar aqui, ó, que você esteja, né, aqui no ponto A. Vamos desenhar aqui. Essa pessoinha é você, né, não ficou muito legal, me perdoe. Né? Então, ó, você está aqui no ponto A e pertinho ali tem um ponto B. Esse ponto B é um morro, né? E nesse ponto B, consideramos aí que está a 200 metros acima do nível do mar. Já no ponto A, você estaria, vou colocar aqui, 50 metros acima do nível do mar. Então, vamos supor o seguinte, ó. Você quer sair aqui, ó, do ponto A e você tem que chegar lá no ponto B. Né? Vamos colocar uma cor diferente aqui. Ó. Você está aqui no ponto A, tem que chegar lá no ponto B. Olha bem, não importa o caminho que você pegue, a diferença de altitude, né? Qual é a grandeza que nós estamos focando aqui? Né? A altitude, né? Qual é a questão que nós estamos abordando? A altitude. A diferença de altitude entre o ponto A e o ponto B sempre será 150 metros. Vamos supor que você queira fazer esse percurso aqui. Ó. Você vai subir o morro por aqui. Ó. É meio íngreme, vai dar um trabalhinho, né? Aí você vai chegar aqui. Ó. Mas esse percurso aí é meio complicado, né? Você vai cansar muito, é muito íngreme. Mas você ficou sabendo que tem uma trilha aqui, ó, do lado do morro, né? Essa trilha, ela tem um percurso maior, porque você vai dando uma contornada aqui no morro, né? Para que o caminho não fique tão íngreme. Aí você está fazendo a trilha, de repente, opa, que legal, cheguei aqui no topo do morro. Você poderia ainda, ao invés, né, de fazer isso, você poderia contornar o morro aqui, né, e subir por esse lado aqui, que não é tão íngreme, ó. Eu estou fazendo uma analogia aqui, né? O que eu quero dizer? Você, nesse caso aqui, eu coloquei 3 possibilidades para você chegar lá no ponto B. Mas não importa qual possibilidade, qual situação você escolha, com relação à diferença de altitude entre o ponto A e o ponto B. Se você escolher o caminho 1, a diferença será 150 metros. Se você escolher o caminho 2, a diferença de altitude continuará sendo 150 metros. E se eu escolhesse o caminho 3, né, ali, né, na parte menos íngreme do morro, qual seria a diferença de altitude, professor? Também seria 150 metros. O que eu quero dizer para vocês, ó, eu estou fazendo uma analogia aqui, né? A reação, ela tem um estado de energia inicial. Quando chega ali no processo final, os produtos finais, tem um outro estado de energia. Então, tem um estado de energia inicial e um estado de energia final ali, né? Poderia ser assim, por exemplo, não tem problema não. Né? Então, entre esses dois estados, tem uma diferença. Talvez, né, isso ocorre em muitas reações. Pode formar, por exemplo, intermediários na reação química, né? Reações intermediárias. A gente tem aquela ideia assim que você coloca ali o reagente forma ali o produto bonitinho, sem intermediário, sem nada. Olha que legal, né? Nem sempre é assim. Então, muitas vezes, você coloca lá os reagentes, antes de chegar naquele produto final, ocorre uma reação intermediária ou reações intermediárias. E cada processo tem uma energética. O que o Hess disse é o seguinte, que na verdade não importa muito esses processos aí, porque eles não vão, importam, claro, mas assim, eles não vão afetar essa diferença, porque a diferença no final das contas vai depender do ponto inicial e o ponto final.
Assim como a diferença de altitude aqui sempre será 150 metros, porque o que importa é o ponto A é 50 metros, o ponto B é 200, então a diferença sempre será 150 metros, independentemente do caminho que você escolha. Então, isso também, essa analogia, ela pode ser utilizada para você entender essa questão aí da função de estado inicial, estado final. Então, em uma reação química, dos reagentes até os produtos finais, pode ter vários caminhos. No entanto, vai depender da energética inicial e energética final. E o Rudolf Hess, ele também descobriu algo muito interessante, né? E partindo de uma reação direta, como de uma sequência de reações, a variação de energia é sempre a mesma. Então, de um reagente para um produto, você pode escolher um. Vamos supor que você tem uma metodologia lá que você obtém diretamente o produto. Mas em outra metodologia, em um outro grupo de pesquisa, o pessoal, na verdade, eles obtiveram vários intermediários antes de chegar no produto final. Nas duas situações, a variação de energia será a mesma. Se são os mesmos reagentes, e se são os mesmos produtos, né, as mesmas condições físicas, não importa. Nas duas situações será a mesma variação, terão, né, ambas as situações terão a mesma variação de entalpia. Então, moral da história, o que pode acontecer é o seguinte, né, a lei de Hess é muito útil para nós descobrirmos a variação de entalpia de reações, cuja mensuração não é tão simples, né, mas se eu tenho reações conhecidas, e por meio dessas reações eu posso obter essa reação, cuja variação de entalpia eu queira descobrir, eu posso fazer isso considerando o enunciado da lei de Hess. E para isso, nós veremos que nós temos que trabalhar com essas equações conhecidas, de tal forma que a partir delas nós possamos obter ali a equação problema. A equação problema é aquela equação química cuja variação de entalpia nós não conhecemos. E a partir de equações químicas conhecidas, né, com variações de entalpia conhecidas, nós poderemos chegar na variação de entalpia dessa equação química problema. Vamos colocar aqui, ó. Nesse exercício, qual é a nossa equação química problema? Nós temos que achar a variação de entalpia da reação, né, final, variação de entalpia reacional, para a formação aí do metanol, né? Quem é o metanol? O metanol é esse cara aqui, né, CH3OH. E ele vai ser obtido a partir da reação entre o metano, o mol de metano, né, gás metano, e meio mol de gás oxigênio. Misturando os dois é formado aí, portanto, né, 1 mol de metanol, ok? Como eu disse, a variação de entalpia dessa reação não é conhecida, mas nós podemos chegar nessa variação de entalpia trabalhando com equações químicas conhecidas, cujas variações de entalpia também são conhecidas. Então, no primeiro caso, nós temos essa reação aqui, ó. 1 mol de dióxido de carbono, né, reage com 3 mols de hidrogênio, formando aí 1 mol de metano e 1 mol de água. E esse processo tem uma energia relacionada. Segunda situação, vamos lá. Na segunda equação, poderiam ser duas apenas, ou três, ou quatro. Aqui são 3 equações químicas. A partir delas, nós iremos obter, ó, a equação problema. Nós veremos como que faremos para que isso ocorra. A segunda equação química, nós temos aqui 2 mols de gás hidrogênio reagindo aí com 1 mol de dióxido de carbono, formando 1 mol de metanol. Esse processo também aí tem uma energia, né, relacionada, menos 128,3 kJ por mol. Vamos lá, então.
No terceiro caso, nós temos aqui agora 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio, formando, portanto, 2 mols de moléculas de água no estado físico líquido. Neste processo, são liberados aí 428,6 kJ por mol, né? Os 3 processos aqui são exotérmicos, né? Olha o sinalzinho, né? O sinal é negativo, né? Nos 3 processos. Portanto, isto indica que o processo é exotérmico para as 3 reações. Nós teremos que obter essa equação química aqui, ó. É a equação problema, a partir destas 3 equações. Aí você pode falar, professor, mas como faremos isso? É possível fazermos isso? Será, professor? Obtermos a equação problema a partir destas 3 equações? É possível. Mas, professor, tem tantas coisas ali nestas 3 equações, né? Como que a partir delas nós iremos obter apenas aqueles 3 componentes da equação problema? Então, para isso nós teremos que inverter a equação química, ou multiplicar a equação química, ou ainda dividir a equação química. Qual é a equação química? As equações químicas que eu estou utilizando para obter a equação química problema. Não a equação química problema. Eu estou falando em inverter, dividir ou multiplicar as equações químicas cujas variações de entalpia são conhecidas. Neste caso, são 3. Existem exercícios que, a partir de 2, você já consegue obter a equação problema, outros já são 4 equações químicas, por exemplo. Professor, e como que vai ficar essa questão, né? Não sei, professor. E aí agora, hein? Vamos lá, ó. Olha só como que eu irei proceder aqui, ó. O norte é a equação química problema. Olhe bem, nela, nós temos aqui que o metano, ele está antes da flechinha. Então, o metano, ele é um reagente. O oxigênio também está antes da flechinha, logo ele é um reagente. E depois da flechinha, nós temos quem aqui, ó? O metanol. Nós temos que interpretar isso. É ela que irá nos dar a direção. Aí eu tenho aqui, então, portanto, ó, as 3 equações chaves aí, para que eu possa obter a equação problema ali. Só que nessa equação primeira aqui, por exemplo, olhe bem, ó. Existe algum componente nela que tem aqui na equação problema? Nós estamos aqui, ó, observando a equação 1, ó. Existe algum componente nela que tenha lá na equação problema? Ó, monóxido de carbono. Opa, não tem, né? 3H2, né? O H2. Tem lá na equação problema? Não tem. CH4, tem na equação problema? Opa, professor, tem, hein? Tem na equação problema. Legal, né? Só que tem uma questão aqui, ó. Na equação problema, o CH4 está antes da flechinha. E na equação aqui, ó, com a variação de entalpia, o CH4 está depois da flechinha. Por isso, ó, que eu trabalhando aqui com a equação 1, eu vou ter que invertê-la para que, assim como ocorre aqui, ó, na equação problema, onde o CH4 está como reagente, quando eu inverto a equação 1 ali, ó, o CH4 também passará a funcionar como um reagente. Perceba, portanto, que quem dá as diretrizes é a equação problema. Lá o CH4 é reagente, por isso que eu inverti a equação 1 para que o CH4 também possa ser um reagente. Professor, e as demais coisas também são invertidas. Mas e o que eu vou fazer com ela? Calma, né? A gente vai chegar lá. A equação 2. A equação 2, vamos lá. Tem algum componente aqui na equação 2 que tem lá na equação problema? Né? Hidrogênio não tem. Monóxido de carbono, CO, né? Também não tem. E nós temos aqui o CH3OH, que é um tipo de álcool, né? É o metanol, CH3OH. Na equação problema, o CH3 é um produto. E nessa equação 2, ele também é um produto.
Beleza, então não precisa inverter. Outra questão, na equação problema, nós temos aqui 1 mol de metanol. Na equação 2, é a mesma quantidade, 1 mol. Então, além de não inverter, nós também não iremos nem dividir, nem multiplicar. Perceba que isso também ocorreu na equação 1. Na equação 1, nós tivemos que inverter. No entanto, não precisamos nem multiplicar e também não foi necessário dividir, porque existe 1 mol de metano, 1 mol de metano na equação problema, e na equação 1, nós temos ali também, ó, 1 mol de metano. Nós tivemos que inverter, porque na equação 1, metano é produto, e na equação problema, ela que dá as ordens, né? Ele era reagente, ele é reagente. Tranquilo. Trabalhamos aí com a equação 2. Agora nós iremos para a equação 3. Vamos lá, na equação 3, nós temos ali H2. H2 não tem na equação problema. Opa, O2, oxigênio, gás oxigênio ali na equação 3. Gás oxigênio. Gás oxigênio também tem lá na equação problema, ó. O2. Tranquilo. Só que tem uma questãozinha agora. Na equação 3 tem 1 mol de gás oxigênio. E na equação problema não é 1 mol, é meio mol. Meio mol. Como nós faremos agora para igualar estas quantidades? Ah, professor, eu vou agora na equação problema, tá moleza, né? Eu vou multiplicar por 2 a equação problema. Não, você nunca trabalha com a equação problema. A gente vai trabalhar com a equação dada aqui, ó, a equação 3. Como eu faço para igualar estas quantidades? Lá em cima é meio mol, na equação 3 é 1 mol. Basta eu dividir a equação 3 por 2. Essa quantidade do oxigênio por 2, ó. 1 dividido por 2. Logo, eu terei meio mol de oxigênio. Vou apagar um pouco aqui para dar uma despoluída aí, né? Então, ao dividir um oxigênio por 2, logo nós teremos aí meio mol de oxigênio. Só que tem uma questãozinha, né? Vamos lá. Se eu divido apenas o oxigênio por 2, como que vai funcionar essa questão, né? Eu divido apenas o oxigênio por 2. E agora, hein? Na verdade, não, né? Primeiramente, porque eu dividi o oxigênio aqui por 2. Aí tinha 1 sobre 2. Fazer um 2 mais bonitinho aqui, né? Vamos lá. Era 1 mol de gás oxigênio. Dividir por 2, meio mol de gás oxigênio. Só que quando eu faço isso, eu tenho que dividir todos os componentes. O gás hidrogênio lá nos reagentes e também aqui, ó, a água nos produtos. Então perceba o seguinte, ó, 2 mols de gás hidrogênio dividido por 2, logo na equação 3 nós teremos, ó, apenas 1 mol de hidrogênio. 1 mol de oxigênio dividido por 2, logo meio mol de gás oxigênio, assim como é verificado lá na equação problema. E também no caso da molécula de água, né, tinha-se 2 mols iniciais de molécula de água, dividido aí por 2, 2 dividido por 2, logo 1 de molécula de água. Mas tem uma questão muito interessante, porque nós, quando invertemos, ou multiplicamos, ou dividimos, isso deve ser feito também para os valores
de entalpia. O que eu quero dizer? No primeiro caso, olha bem, hein? Ó, no primeiro caso aqui, ó, nós invertemos. E quando é invertido uma equação, inicialmente era um processo isotérmico. Obviamente, se eu inverto uma equação química, ela não será um processo exotérmico. Ela terá um sinal aqui, ó, positivo, né? Está implícito ali, que é um processo endotérmico. Então, quando uma equação química é invertida, o sinal muda. Se era positivo, indicando um processo endotérmico, torna-se negativo, indicando um processo exotérmico. Nesse caso, era negativo, indicando um processo exotérmico. Invertendo, ficou positivo, indicando um processo endotérmico. Perceba que na segunda equação química, lembra que nós não mexemos nela? Nós não mexemos porque o metanol nela está como produto, e na equação problema ele também está como produto, e em ambos os casos temos um mol de metanol, tanto na problema quanto na equação 2. Logo, não foi necessário inverter, nem multiplicar ou dividir. Já na equação 3, olhe bem, nós tivemos que dividir por 2. Logo, o valor de ΔH também deve ser dividido por 2. Ou seja, qual é o valor de ΔH da equação 3? Menos 428,6. Dividindo aí por 2, né? Teremos, portanto, menos 214,3. O que acontece agora? Perceba que ao fazer isso, a partir dessas equações que foram bem selecionadas, porque a partir delas é possível obter a equação problema, cuja variação de entalpia é desconhecida, a partir dessas equações, quando eu invertir ou dividir, o que eu posso fazer agora? Eu posso cortar. O que significa isso? Tudo aquilo que tiver, por exemplo, todas as substâncias que coincidirem, né? E uma estiver ali para as mesmas substâncias, vamos falar assim, para ficar mais claro. Para as mesmas substâncias, uma que estiver no produto e a outra que estiver nos reagentes, a gente pode cortar. Se for, por exemplo, um molde desta substância no produto e um molde desta substância nos reagentes, corta e não sobra nada. Mas vamos supor que era 2 mols ali no produto dessa substância e tem um mol dela lá nos reagentes. Corta, aí sobra 1 mol lá nos produtos, porque nos produtos nós tínhamos 2 mols desta substância. Então, é esse princípio que nós iremos empregar aqui, ó. Se você prestar atenção, eu tenho água aqui, ó, na equação 1, e a molécula de água aqui na equação 1, ela funciona como um reagente, e na equação 3, a molécula de água funciona como produto. Em ambos os casos, tem-se 1 mol. Então, eu posso cortar ali na equação 1, eu posso cortar, então, com a equação 3. Sumiu. As moléculas de água sumiu, não sobraram nada, porque era 1 mol lá em cima e 1 mol aqui embaixo. Como estavam em lados opostos, sumiu. Se estivesse no mesmo lado, depois de um procedimento correto e depois de um trabalho correto com as equações, nós iríamos somar. O que eu quero dizer? Se as duas moléculas de água estivessem do lado dos produtos, 1 mol dela mais 1 mol da outra, 2 mols no total. Se estivessem do lado dos reagentes, 1 mol de uma mais 1 mol da outra, né? Agora nos reagentes, 2 mols no total. Perceba que ambas estão em lados opostos, por isso são cortadas. Como tem 1 mol de cada uma, logo não sobra nada. Isso ocorre também aqui, ó, com a questão do monóxido de carbono. Eu tenho 1 mol aqui como reagente e 1 mol aqui na equação 1 como produto. 1 mol de cada, cortou, não sobra nada. 3 mols de gás hidrogênio agora, ó, vamos cortar o hidrogênio. 3 mols de gás hidrogênio é cortado aqui também com 3 mols de gás hidrogênio. Mas como assim, professor? Aqui não é 2 mols? Eu sei, mas perceba que na equação 2, no lado dos reagentes tem 2 mols de gás hidrogênio, e também no lado dos reagentes, lá na equação 3, tem 1 mol de gás hidrogênio. Como ambos estão do lado dos reagentes, são somados. 2 mais 1, logo nós temos 3 mols de gás hidrogênio. 3 mols de gás hidrogênio, somados, né, 3 mols de gás hidrogênio, ó, são cortadas aí, portanto, com 3 mols de gás hidrogênio que estão lá do lado dos
produtos. Vamos lá, então? O que sobrou? Dá para cortar mais alguma coisa? Não, não dá agora, né? Sobrou quem? Sobrou o CH4, sobrou o oxigênio e sobrou também o metanol, né? Que é justamente a equação problema. O que sobrou é o que você coloca ali embaixo, que é justamente a equação problema. E olha que interessante. Como eu irei descobrir agora a entalpia de reação? Pela lei de Hess, é só somar as 3 variações de entalpia correspondentes às equações químicas que nós utilizamos para chegarmos na equação problema. Equações químicas depois de trabalhadas. Na primeira, invertemos, e na terceira, tivemos que dividir por 2. Depois disso, os valores de variação de entalpia de cada uma, que foi obtido, são somados. Sendo somados, portanto, obtemos o ΔH da reação referente ali à equação problema. Somando os 3, o valor será de menos 136,5 kJ por mol.